A República Nova. Muitos dizem que esse foi o mais importante período da República Brasileira. Nesses 55 anos, o Brasil passou de um país agrário, dependente de um único produto, o café, a uma nação industrial, produzindo os mais variados artigos, como carros, eletrodomésticos, químicos e etc. A Era Vargas. Muitos o consideram o brasileiro mais importante do século XX, Getúlio Dornelles Vargas, o presidente brasileiro que mais tempo passou no poder. Transformou o Brasil de país agrário em país urbano, de economia rural em economia industrial. E entre 1930, que foi o ano da Revolução, e 1937, onde aconteceu a estabilização da República Nova, os estados foram acalmados e interventores federais governaram quase todos. O maior problema deu-se em São Paulo, principal derrotado na Revolução. E em 1932 estourou uma verdadeira guerra civil, a Revolução Constitucionalista. Vargas assumiu o poder em nome das Forças Armadas e do povo e passou a governar por decreto-lei, assumindo por isso não apenas o poder executivo, mas também o legislativo. No final da década de 1930, porém, a situação se tornava instável mais uma vez. Getúlio Vargas queria cada vez mais poder e, por outro lado, vários movimentos sociais agiam contra o governo federal. Comunistas tentou dar um golpe de Estado em 1935, oportunidade que Getúlio esperava para ganhar mais e mais poder. Vargas ainda hoje é considerado como herói pelos pobres. Ainda em 1935 surgiu A Hora do Brasil, mais conhecida como A Voz do Brasil, um programa de rádio criado para dar popularidade a Vargas. A era do populismo, o novo regime, a nova Constituição, a terceira em menos de 20 anos. Eurico Gaspar Dutra, presidente que sucedeu Getúlio Vargas após este renunciar em 1945, promulgou a nova Constituição, substituindo a criada em 1935. Manteve as leis trabalhistas e garantiu a liberdade de pensamento e de imprensa. Eleição direta para presidente com mandato de 5 anos sem reeleição e o voto direto obrigatório e secreto para homens e mulheres maiores de 18 anos, exceto os analfabetos. E em 1951, Getúlio Vargas voltou ao poder, eleito pelo povo. Com dinheiro de empréstimos estrangeiros, Getúlio investiu nas indústrias de base, siderurgia, petróleo, transportes, que eram as estradas principalmente, e energia. Nesse governo foi criada a Petrobras, após a campanha O Petróleo é Nosso. O final do governo Vargas foi marcado por tumultos, que o levaram ao suicídio em 1954. E ainda existem divergências sobre o assunto. Com o suicídio de Vargas, assume o poder o então vice-presidente José Café Filho, que termina o mandato até as eleições previstas para 1955. Nas eleições de 1955 foi eleito então o mineiro JK, talvez o presidente mais popular que o Brasil já teve. Era conhecido como presidente Bolsa Nova. Seu governo buscou o desenvolvimento econômico, pois JK prometeu à nação crescer 50 anos em 5. Para isso, ele criou programas de desenvolvimento energético, favoreceu a instalação de empresas estrangeiras e criou em 1954 a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que era a Sudene. E o maior símbolo desse espírito otimista e empreendedor foi a construção da nova capital nacional, Brasília, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Em 1964, acreditando que os comunistas dariam um golpe para dominar o Brasil, os militares brasileiros derrubaram o presidente Jango e tomaram o poder. Começava a ditadura militar. O general Humberto Castelo Branco foi o primeiro militar a governar o Brasil durante a ditadura. No governo de Castelo Branco, a maior preocupação era calar qualquer oposição. Os soldados armados prenderam milhares de pessoas, políticos, intelectuais, artistas, jornalistas e dirigentes sindicais que discursavam contra o governo. Houve um período de muita censura.
As pessoas não podiam expressar suas ideias e os jornais, revistas e demais meios de comunicação deviam ter aprovação prévia das informações que iriam veicular. Com o fim do mandato de Castelo Branco, é eleito para a presidência através de eleição indireta o general Arthur da Costa e Silva. Passado o momento de perseguição e prisão dos esquerdistas, o governo Costa e Silva, que embora ainda utilizando de forte violência policial, propiciou o fortalecimento dos oposicionistas ao governo militar. Pessoas foram presas, torturadas e mortas por questionarem a forma de governar do presidente. Em agosto de 1969, morre o presidente Costa e Silva e assume o poder uma junta militar, e em seguida o general Médici. No governo de Médici, houve um crescimento econômico, a inflação diminuiu, ocorreu ampliação das estatais existentes e criaram-se outras novas, como a Petrobras, Eletrobras, Telebrás e os Correios. Este período de crescimento ficou conhecido como o milagre econômico. A economia ia bem, porém a maioria da população sofria com epidemias, falta de investimentos em saúde, habitação e educação, além do aumento da pobreza, pois a distribuição de renda era muito desigual. Os ricos ficavam cada vez mais ricos, explorando a classe operária. Com o fim do mandato de Médici, assume o general Ernesto Geisel, em meio à crise econômica. O Brasil havia crescido economicamente e enfrentava a volta da inflação. Houve muita produção de bens e serviços e o consumo havia diminuído com o aumento da inflação. Ao término de seu governo, Geisel passou o poder para o general João Batista Figueiredo. Figueiredo recebeu o país envolto em dívida externa, inflação alta e forte pressão popular. Figueiredo decreta a lei da anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos que tinham sido expulsos do país. E ainda em seu governo teve início a campanha das diretas já, em 1984. O projeto que garantia a volta da eleição direta foi rejeitado no Congresso Nacional.